Olá, alunos do 8º ano. Vamos conversar um pouquinho sobre sujeito desinicial, ou oculto, ou elíptico. Vejam que existem diferentes nomes para este tipo de sujeito. É um único tipo de sujeito, porém, falam-se 3 nomes para ele. É chamado de sujeito oculto, pois o mesmo está escondidinho na terminação do verbo. Recebe o nome de sujeito desinicial, porque pode ser reconhecido através da desinência verbal. Elíptico, porque não aparece claramente na oração. Não é que ele não esteja na oração, ele está, mas não de maneira óbvia. Para reconhecê-lo, existem algumas dicas. Observar a desinência verbal e também o contexto da oração. Vejam os exemplos a seguir. Como podemos construir um mundo melhor? Como nós podemos construir um mundo melhor? O sujeito é nós, mas vejam que ele apareceu elíptico na primeira oração, ou seja, ele não apareceu. Ele não está claro, o nós foi omitido. Então, isso é o sujeito elíptico. Só que nós conseguimos saber quem é o sujeito ali naquela oração pela desinência do verbo. Podemos. Então, podemos, quer dizer, nós podemos. Então, no caso, é um sujeito elíptico, porque o nós não aparece, e é possível saber quem é o sujeito através da desinência verbal emos, ok? Outro exemplo, estou feliz hoje. Quem está feliz? Eu. É possível saber pela desinência do verbo estou. Notem lá, o eu não aparece na primeira oração. Já iniciou dizendo estou, né? Dá para saber quem é o sujeito pela desinência verbal, mas o sujeito mesmo está elíptico, não aparece, né? O eu não aparece. Outro exemplo, chamamos os filhos e amigos aqui. Quem chamou? Nós chamamos. O nós não aparece lá na oração, só aparece o verbo chamamos. O nós fica elíptico, mas é possível saber quem é o sujeito pela desinência verbal, ok? E agora um outro tipo de sujeito, o chamado sujeito indeterminado. Ocorre esse tipo de sujeito quando não conseguimos determinar quem praticou a ação de fato. O sujeito existe, mas não conseguimos identificá-lo. Nesse caso, o sujeito de quem se fala não está determinado porque não se sabe quem praticou a ação ou porque a intenção é não o revelar. É possível indeterminar o sujeito de 2 maneiras. Primeira maneira de indeterminar o sujeito. O verbo aparece na terceira pessoa do plural. A terceira pessoa do plural é eles, elas, vocês. Então, o verbo aparece nessa terceira pessoa dentro de um contexto, ou seja, dentro de uma situação em que não foi citado o agente da ação anteriormente. Vamos ver os exemplos. Falaram mal de você ontem. Não se sabe quem falou. Podemos imaginar que são eles, elas, vocês, pela desinência do verbo, que aparece na terceira pessoa do plural. Mas não conseguimos, pelo contexto apresentado, saber quem é exatamente o responsável pela ação verbal. Não se sabe quem é que falou mal. Outro exemplo. Assaltaram a loja. Alguém assaltou, mas pela oração não é possível saber quem, pois o verbo está na terceira pessoa do plural, sem nenhuma indicação de quem é o responsável pela ação verbal, ou seja, ninguém sabe quem assaltou. Quem? Assaltaram. Armazenaram a comida em um depósito. Alguém praticou a ação de armazenar, mas não se sabe quem. Quem armazenou? Né? O verbo está na terceira pessoa do plural. Atenção para o trecho. Os alunos fizeram a campanha de doação de alimentos. Então, armazenaram a comida em um depósito na escola. No caso, é possível identificar o sujeito do verbo armazenar, embora o verbo esteja na terceira pessoa do plural, porque esse sujeito veio explícito anteriormente no texto. Vejam, no primeiro período do texto, veio citado a palavra alunos. E aí, no segundo período, onde aparece o verbo armazenaram, a gente já sabe que esse verbo refere-se, então, ao sujeito dito na oração anterior. Então, é possível identificar quem praticou a ação de armazenar por causa da oração anterior. O sujeito é, portanto, os alunos. Atenção também para o seguinte fato. O sujeito indeterminado não existe como elemento na oração. Se o sujeito é representado por um pronome indefinido, alguém, ninguém, algum, todos, nada,
não será indeterminado, mas sujeito simples, porque neste caso o sujeito existe como elemento, embora não o conheçamos. Então, se aparecerem essas palavras algum, nenhum, algum pronome indefinido, esse pronome vai ser o sujeito e vai ser considerado o sujeito simples. Segunda maneira de indeterminar o sujeito. O verbo aparece na terceira pessoa do singular e é acompanhado pelo pronome se, como índice de indeterminação do sujeito. E não é possível saber quem é o responsável pela ação verbal. Vamos ver os exemplos a seguir. Confiava-se nos amigos. Não é possível, através desta oração, saber quem é que confiava. A partícula se indetermina o sujeito. Precisa-se de voluntários no hospital. Quem precisa? Não é possível saber. Notem, então, esses dois verbos, eles trazem preposição. O verbo confiar tem a preposição em mais o, que é o nos lá. Ela confiava-se nos. Ó, nos é a soma da preposição em mais o artigo os, certo? Então, esse verbo exige preposição. Da mesma maneira que esse outro exemplo, o verbo precisar, ele exige a preposição de, certo? Quando o verbo exige preposição, ele é um verbo transitivo indireto. E se junto com esse verbo transitivo indireto aparecer a partícula se, essa oração vai ter sujeito indeterminado. Atenção novamente. No caso de aparecer a partícula se, para termos certeza de que ela está indeterminando o sujeito, certificamos se o verbo tem preposição, ou seja, se o verbo é transitivo indireto, VTI. Outra maneira é você tentar fazer mentalmente a voz passiva. Se não conseguir, é porque o verbo é transitivo indireto ou intransitivo. Então, de fato, o sujeito será indeterminado. Siga os passos a seguir. Vendem-se carros novos aqui. Nesse caso, o sujeito é carros novos, pois podemos fazer voz passiva. O verbo é transitivo direto, não tem preposição. Podemos então fazer a passiva assim, ó. Carros novos são vendidos aqui. Vendem-se carros novos são vendidos. Note que o verbo está no plural e o sujeito está no plural. Carros está no plural e são está no plural. Igual lá, vendem plural, carros plural. Ok? O sujeito sempre concorda, o verbo sempre concorda com o sujeito a quem ele se refere. Necessita-se de alimentos. Neste caso, não é possível fazer a voz passiva, pois este verbo exige a preposição de. Quem necessita, necessita de. Então, o sujeito é indeterminado. Não é possível saber quem necessita de alimentos. Note que aqui o verbo necessita está no singular e alimentos está no plural. Afinal, alimentos não é o sujeito do verbo necessitar, pois o verbo deve sempre concordar com o sujeito a que ele se refere. Atenção! Relembrando as preposições, então, porque daí você vai conseguir perceber se ela está acompanhando o verbo e se o verbo exige. Então, essas são as preposições da língua portuguesa, as principais. A, ante, após, perante, até, com, sobre, sem, contra, por, entre, sob, de, para trás, desdém. Mais exemplos da diferença causada pela partícula se como índice de indeterminação do sujeito ou partícula passivadora. A seguir. Alugam-se casas. Vamos fazer a passiva. Ó, casas são alugadas. Aqui foi possível fazer voz passiva. O verbo alugar não exige preposição. Ele é um verbo transitivo direto. Então, aqui no caso, o sujeito é casas. Ok? Notem também que o verbo alugam está no plural e o sujeito casas também está no plural. Ok? O verbo sempre vai concordar com o sujeito a quem eles se referem. Ok? Mais exemplos. Agora, veja só. Gosta-se de sorvete de morango. Não é possível fazer voz passiva. Afinal, o verbo gostar exige a preposição de. Então, neste caso, o sujeito é indeterminado. Ou seja, não é possível saber quem é que gosta. Um excelente estudo para vocês.
Vamos em frente. E até breve, moçada.